Boa noite, professor. Um jogo que trouxe muito mais dificuldades do que talvez os outros dois, e o Bahia, mais uma vez, se virou, buscou uma forma para vencer o adversário. Como qualificar esse jogo, o adversário e as condições em linhas gerais? Antes de qualquer coisa, a gente pode ir pausando a coletiva para ir fazendo, pontuando. Acho que a entrevista assim vai ser mais legal para mim e para vocês. Até porque 90% das pessoas já viram essa entrevista, mas eu quero pontuar algumas coisas enquanto eles falam. E a fala de Paiva, na moral, é muito boa. Boa noite. Primeira questão, ganhámos ao atual bicampeão. Portanto, o jogo nunca poderia ser fácil. Já tínhamos ganho ao vice-campeão na jornada passada e agora ganhámos ao campeão em título, bicampeão neste caso. Desde 2016 que o Bahia não ganhava os 3 primeiros jogos. E é um bocadinho isto, é muito disto que nós queremos, esta cultura. Portanto, em termos de resultado, é esta cultura que nós queremos, cultura de vitória, de triunfo. Depois, segunda situação, tem a ver com o jogo. E acho que o empate já era injusto, muito injusto, na minha opinião, se é que se pode falar em justiça no futebol, porque a justiça é para quem mete os golos, porque o objetivo do jogo é esse, mas fizemos muito para um resultado tão escasso e para um sofrimento tão grande, na minha opinião. Criámos bastantes oportunidades, temos um número de oportunidades largo e algumas oportunidades grandes. O nosso adversário criou 2, fez um golo e a outra é uma oportunidade também muito perigosa que poderia ter feito o segundo golo. Valorizar uma equipa que está a crescer, uma equipa que tem jogadores que se nota que estão em melhor forma uns que outros, valorizar a consistência, em especial da criação na primeira parte, a qualidade com que criámos situações de golo e a diversidade, por corredor central, em jogo mais curto, por corredores exteriores, em jogo curto e em jogo mais largo, e é isto que eu quero gerar dúvida nos nossos adversários, não sermos uma equipa previsível, não sermos uma equipa que joga sempre da mesma forma, que cria sempre as oportunidades de gol da mesma maneira, não é isso que nós queremos. Depois, em termos defensivos, reação à perda da bola muito forte na primeira parte, enquanto estivemos bem fisicamente, foi muito difícil para o Atlético jogar muito, eles ganhavam a bola e voltavam a perder exatamente pelo nosso posicionamento no campo, uma equipa muito junta e preparada e equilibrada. Não me lembro de uma oportunidade de golo do Atlético na primeira parte, a grande verdade é essa. E portanto uma exibição, não é uma exibição super consistente, em condições normais. Pausa, que aumentar um pouco a qualidade, será que vai travar muito? Vamos ver. Uma coisa que eu queria colocar aqui é o número de oportunidades criadas e o número de oportunidades desperdiçadas. Nós desperdiçamos muitas oportunidades na frente do gol. Goulart, Rezende no segundo tempo, Gabriel, Kaique, muita Goulart de voleio, Goulart 2 vezes, um no primeiro e um no segundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa afinar a pontaria. E chute de média distância que eu sinto falta. Se avaliarmos o momento, os jogadores que vão chegando aos poucos, se avaliarmos isto neste contexto, é uma muito boa exibição da nossa parte. Depois, que é algo também importante dizer, há jogadores, a nossa forma de trabalhar é esta. Por exemplo, Joaner Chaves chegou com 1 mês e pouco de paragem, sem fazer nada. Chegou às nossas mãos de férias. E, portanto, a nossa forma de trabalhar é, nos primeiros X treinos, ele não treina com a equipa e vamos metê-lo a nível físico em condições de poder trabalhar com a equipa. Depois desse momento, ele integra com a equipa para ganhar forma desportiva. O que é forma desportiva? É perceber como é que a equipa joga, é começar a relacionar-se com os colegas, é perceber a ideia que os treinadores querem e estar a ganhar forma desportiva enquanto os seus níveis de forma física crescem.
Obviamente, hoje nunca poderia ser titular e nunca poderia ter mais de 20, 30 minutos. Porque não me interessa nada hipotecar as questões físicas dos jogadores com lesões, porque isto é científico, isto não é porque nos apetece. Os jogadores fazem testes, nós testamos os jogadores a nível individual para perceber lactatos, as cargas que têm muscular, e portanto estão preparados ou não estão preparados para a competição, e depois é lançar gradualmente. Porque se tu lanças um jogador nestas condições já hoje de início, ainda por cima o Joana Chaves é um jogador de potência, de explosão, de velocidade, todo o jogo dele e acabar por rasgar ao fim de 60, 50 minutos. Portanto, isto tem uma lógica. E é igual com o Cicinho. O Cicinho chegou também de paragem. E, portanto, está a ganhar a sua forma física, começou a treinar connosco, integrado há 2 treinos, para começar a ganhar forma desportiva, e tudo isto tem um timing. Isto tem timings, e são timings científicos. Já não estou a falar da questão desportiva. Eu vejo a minha equipa. Isto são timings científicos a nível biológico. Eu nunca vi um bebê fazer sprints. O bebê primeiro gatinha, depois começa a andar com dificuldade, e depois quando vai crescendo... E o jogador, as fases de crescimento dos jogadores são estas. Portanto, perceber estes jogadores que vão chegando, que chegaram mais tarde, não são opções ainda para no início. Apesar a dificuldade que o nosso adversário nos gerou pela excelente organização defensiva, custou-nos muito com o tempo ir entrando no seu bloco defensivo, que foi difícil, na primeira parte bem, até porque fazemos o golo relativamente cedo, mas depois eles acertaram marcações, é uma equipa de muito encaixe individual, de muita perseguição aos nossos jogadores, e é difícil, se tu queres jogar no pé, é difícil, tens que ir buscar o ser homem, tens que ir buscar o ataque ao espaço, tens que atrair adversários para atacar esse espaço, e portanto, uma palavra para a excelente organização defensiva do nosso adversário, que tem competência, que tem um treinador que é campeão, que tem um treinador experiente, que sabe o que faz, e isso valoriza muito mais o nosso triunfo. Agora, não há dúvida nenhuma que no momento em que baixamos em termos de desgaste, em que baixamos em termos anímicos, porque começa a ansiedade a tomar conta de ti porque andas atrás do golo, aparece este maravilhoso cenário à nossa volta, que é o 12º jogador. E o 12º jogador, para além de estar durante o tempo todo apoiando-nos, chegou ali um momento em que assumiu, entrou em campo. Os nossos adeptos, à falta de 20 minutos, entraram verdadeiramente em campo e empurraram-nos, porque os nossos últimos minutos são também de encostar o adversário lá atrás, até ao golo. Portanto, agradecer muito, muito. Eu vivi pela primeira vez este ambiente no Fonte Nova, já tinha visto, não tinha sentido, é de facto notável e é de facto uma força brutal que empurra os nossos jogadores. Empurra, eu senti, desculpem, mas eu senti. E agradecer-lhes este apoio, porque é isto. A quinta série que mora em mim, Renato Paiva, saúda a quinta série que mora em você. Você sentiu a galera empurrando, né? Tá certo. Mas eu tenho que usar a brincadeira da quinta série para poder ressaltar a torcida ontem. Há muito tempo eu não via uma energia e uma sinergia tão grande na Fonte Nova como eu vi ontem na torcida. E sem querer, o vlog até passa um pouco disso. A energia, a torcida cantando o tempo todo. O gol do Atlético, a torcida muito tranquila, muito serena, as coisas funcionando e andando da melhor maneira e sendo certinha. E eu acho que o torcedor, ainda que ressabiado, ele vai ver essas atitudes e vai, como é que eu posso, por assim dizer, entender e aumentar o nível de incentivo. Ontem, 23.362 pessoas, numa quarta-feira, 9h30 da noite, contra o atual bicampeão baiano.
é um público fantástico. Eu imagino no dia do meu aniversário clássico, com tanta coisa que vai ser aprontada, e eu sei de algumas, eu não vou dizer nenhum, para além de ser um clássico, para além de lotação máxima, para além de loucura e descontrole. O Bahia vai ser empurrado, nós empurraremos o Bahia para o triunfo contra o Vitória. E não vai ser uma goleada, vai ser um triunfo sofrido, lutado e brigado. Porque essa onda de ficar caindo em bait de radialista que vem para cá pregar, como é que eu posso dizer? Um jogo fácil, que vem pregar aí um fujam porque a gente tá fudido. Eu acho que é papo de maluquice. Vai ter jogo, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, até porque o Bahia não tá nos cascos, muito menos o Vitória, e a gente vai fazer esse jogo da melhor maneira possível. Então, continuar a Paiva falando e deixar um recado, porra, na moral, procurem uma roupa para lavar, uma cueca para poder costurar, porque fiquei imitando história como nome. Eu vou mandar se lascar daqui a pouco. Fala aí, Paiva. É isto que eu quero deles. Exigência, cobrança, mas nestes momentos difíceis eles que estejam, que empurrem, que apoiem e que nos levem para estes êxitos que nós tivemos. Marcar no fim, também já sei que historicamente aqui no Fonte Nova se marca muito golo no final e se calhar isto tem a ver também com este 12º jogador absolutamente maravilhoso e fantástico que nós temos, claro, pela capacidade dos jogadores e depois valorizar também o trabalho físico, porque a equipa chegou outra vez, como quase no último jogo, ao minuto 90 e tal, com capacidade, primeiro, de ir à procura do golo contra uma equipa fechadíssima e depois, quando fizemos o golo, capacidade de defender a nossa baliza e não deixar o adversário criar situações de golo. Boa noite.